Olá de novo, estamos de volta para esta grande conferência UELS e temos agora um conjunto de especialistas de várias áreas. E porquê? Porque falar de menopausa exige uma abordagem multidisciplinar que conjuga os diferentes saberes e é exatamente isso que nós estamos aqui a fazer hoje, a ter um diálogo permanente e desassombrado. Um diálogo sobre o que acontece com o nosso corpo. Como é que nós podemos gerir essas mudanças? Como devemos lidar com os vários sintomas? Como atenuar a transformação? Mas há mais. É um diálogo também sobre as nossas próprias emoções. Como podemos e devemos gerir os nossos sentimentos? Como fazer para lidar com as sucessivas mudanças do humor ou mesmo com as faltas de memória? Como assumir sem tabus a menopausa e como ficarmos bem com esta nova mulher que está dentro de nós. E, finalmente, falar também sobre sexo. Que mudanças é que acontecem? Como falar sobre isso com os nossos parceiros, sem medos e sem tabus, e também perceber onde é que fica o desejo. São perguntas que vamos esclarecer com os nossos convidados, especialistas de várias áreas, que passo a chamar e a apresentar-se. Filipa Jardim, psicóloga clínica e fundadora do coletivo Transformador. A Lisa Vicente é ginecologista, obstetra e com formação em sexologia. E também a Marta Crawford é psicoterapeuta, terapeuta familiar e sistémica e sexóloga. Um forte aplauso para as três, sejam muito bem-vindas. Bem-vindas. E dizer que todas as nossas convidadas, pode sentar aqui, Lisa, aqui. Todas as nossas convidadas são de facto aqui parceiras da UELS nesta jornada pela literacia da saúde da mulher. Ora, sejam muito bem-vindas. Lisa, eu vou começar por si para nos ajudar a entender o que é que realmente com a menopausa acontece ao nosso corpo. Por isso, acho que já temos tido aqui uma boa jornada em termos de informação, que é a menopausa. E a menopausa, em termos práticos, é o momento em que cessa a nossa função ovulatória em termos dos ovários. E isso tem consequências a nível da produção de estrogénios, e com isso diminui os estrogénios, e a Dr. Nini falou bastante disto. Os nossos receptores de estrogénios são a fechadura para que os estrogénios e várias outras substâncias entrem nas nossas células e tenham ação. E é desde o cérebro, à pele, ao nosso músculo esquelético, ao intestino, aos ovários, à vulva e à vagina. Ou seja, mexe com tudo, com muita coisa. E é verdade, sente que no exercício da sua profissão que há muitas mulheres que quando chegam às consultas não falam sobre isto, não perguntam ou até têm alguma reticência em falar sobre o assunto? Eu acho que isto tem existido um complô de silêncio. Porque eu estava a ouvir, e é verdade, houve um estudo, que foi o AI, que foi parado em 2002, mas esse estudo, continuamos a tirar desse estudo muita informação que tem sido publicada de 10 em 10 anos, e até recentemente, o ano passado foi, para mostrar que aquilo que foi o que inicialmente fez parar o estudo, que foi o receio pelo cancro da mama ou risco cardiovascular, não é assim tão verdade. E, de facto, quem só faz estrogénios nos primeiros 5 anos nunca tem um aumento de risco de câncer da mama. E é importante isso se diga, porque há sempre muitas reticências, se calhar mesmo da própria classe médica, em associar essa terapêutica ao câncer da mama. Exatamente. E até o que nós sabemos agora, dos vários anos, porque o estudo começou em 93 e, por isso, a análise em 2023, mostra que, por exemplo, para o risco de câncer da mama e cardiovascular, são 6 a 8 mulheres por cada 10 mil. Por isso, quando as pessoas dizem sim, porque os médicos têm receio, porque se calhar isto está associado ao risco de câncer da mama, ao risco cardiovascular, e dizem os médicos, dizem os farmacêuticos, dizem as mulheres, dizem as vizinhas, dizem as mães. Por isso, quando eu digo que isto tem sido um complô porque sempre que uma mulher procura ajuda também,
Depois alguém diz, mas tu não devias estar a fazer isso. Olha os riscos. Olha os não é? riscos, olha os riscos. Mas não E há acho- dúvidas que aqui os benefícios são absolutamente fantásticos, Porque não nós é, para a temos mulher. que pensar, e que nem tudo é terapêuticas hormonais, sobre qualidade de vida, que é isto que nós temos estado a falar. Até porque, de acordo com as estatísticas, vivemos 30 a 40 anos com este Sim, período da e menopausa, é muito realmente, tempo, se a não é? pessoa, eu falo muito da privação do sono, depois digo muito, e é verdade, não existe uma menopausa, existem tantas menopausas quanto mulheres, porque algumas mulheres começam por ter alguns sintomas, por exemplo, às vezes há mulheres que ainda na perimenopausa começam a ter muito dificuldades em termos de urgência miccional, estarem sempre com vontade de ir à casa de banho, sempre com a sensação de infecção urinária e tudo, que às vezes algumas só têm mais tarde, com mais anos de menopausa, e por isso todas nós somos corpos diferentes, somos histórias diferentes e, por isso, a forma como depois vai acontecer o nosso corpo, a menopausa, é diferente. E qual é o papel, então, até porque percebemos que na menopausa cada caso é um caso, qual é que é o papel, que papel é que deve ter o médico, não é? Na vida, cada uma de nós, ou cada pessoa de nós, é sempre uma pessoa diferente. Certo. E por isso, quando chegamos à menopausa, também chegamos de uma forma diferente. Nós temos essa experiência com a puberdade. Nós chegamos à puberdade de formas diferentes. É verdade, e muitas vezes fala-se da questão da adolescência, mas fala-se muito pouco da questão da menopausa. Bom, Filipa, percebemos que de facto a menopausa não afeta só o nosso corpo, não é? Afeta também o nosso estado emocional, o nosso estado psicológico. Que impacto é que realmente pode ter a menopausa na vida das mulheres? Sim, pode ter um impacto muito significativo, não é? Nós, por um lado, sabemos esta componente das flutuações hormonais e como a alteração do estrogênio, da progesterona, da testosterona vai influenciar também, em termos dos nossos neurotransmissores, o humor, o sono, a nossa energia. Portanto, só por aí já temos uma alteração na forma como nós nos sentimos, mas também vamos às outras dimensões. Há a dimensão, uma vez mais, do significado. O que é que eu estou a equivaler a esta etapa da minha vida? E a maior parte de nós, neste tabu e neste complô que se cria de silêncio, equivale ainda subconscientemente a menopausa a conceitos como uma etapa má, o fim da vida, o envelhecimento. A partir daqui vou perder. É uma etapa em que eu começo a perder. Começo a perder juventude, começo a perder beleza, energia, saúde física, saúde mental. Essa pré-conceição necessariamente vai influenciar muito a nossa saúde mental e no fundo, a nossa saúde emocional. Depois, a etapa da menopausa também muitas vezes escolhida aqui com outras etapas, nomeadamente a etapa do ninho vazio, em que os filhos crescem e saem de casa, ou em que nós nos tornamos avós, às vezes, também fruto aqui das equações da idade. Muitas vezes também estamos em momentos da carreira que são momentos de transição, são momentos quer de novos desafios ou desafios mais desafiantes, quer de passar a pasta e deixar aqui o legado. E também uma etapa em que, quer se queira, quer não, nós nos confrontamos com outro grande tabu da nossa sociedade, que é a morte, porque nós parece que vivemos a fugir da ideia de que um dia vamos deixar de ter pelo menos um corpo físico. E quando incorporamos com naturalidade todo este nosso ciclo de vida e percebemos que tal como nascemos e temos a puberdade, também teremos uma menopausa se formos saudáveis e que tal como nascemos um dia deixaremos de existir fisicamente, e em vez de planearmos a nossa vida em função desse tempo utópico e hipotético quando vamos morrer, é vivermos o aqui e o agora de forma mais inteira e plena possível. Eu vejo muitas mulheres a perderem saúde física e saúde mental em prol desse medo. E porquê é que de facto ainda é tão desvalorizado o impacto da menopausa na nossa saúde mental? Como é que? Porquê é que acha que é tão ainda desvalorizado esse impacto? Sim, é muito desvalorizado, lá está, porque de uma forma geral, para já a nossa saúde mental, e aqui puxo também um bocadinho a brasa... É o parente, já dizia o Presidente da República, tem sido o parente pobre da saúde, não é? Continua a ser um parente pobre da saúde e a Mini disse uma coisa muito importante, nos últimos anos nós falamos mais sobre saúde mental, mas falar verdadeiramente só não chega. E portanto aquilo que eu noto também em profissionais de saúde, de uma forma transversal, é uma grande dessensibilização. Ou seja, nós hoje em dia, eu chego a uma empresa, eu chego a um consultório, eu chego a qualquer contexto, trago dados sobre saúde mental, a maior parte das pessoas já sabe. A questão é o que é que elas fazem com esse conhecimento? Com aquilo. Acomodam numa gaveta e dizem hoje não tenho tempo. Porquê? Porque tenho que fazer. Então nós tornamos mais fazedores do que propriamente seres humanos. E nós, mulheres, ainda mais.
Portanto, nós capacitamos-nos pouco e priorizamos muito pouco. E eu sinto que uma das questões que mais interfere aqui também na questão da menopausa é que nós chegamos a esta etapa da vida viciadas neste complexo de super-heroínas. Nós acreditamos verdadeiramente que conseguimos fazer tudo sem tudo ao mesmo fatura. tempo. E, portanto, a doutora Lisa sabe disso, a fase da minha vida em que eu mais admirada me senti à minha volta foi numa fase aguda de privação de sono do meu primeiro filho. E em que as pessoas batem palmas de uau, como é que tu consegues? Eu também quero. E, portanto, quando nós chegamos a esta etapa, nós trazemos esta herança de não nos priorizarmos, de nos sacrificarmos em prol de tudo e de todos e disso ser admirável. Portanto, quando eu não estou bem, eu tenho que arranjar uma forma de me pôr bem, de parecer bem, não é de me informar. Ou de às vezes do parecer mudar de bem. hábitos. Como dizia há Parecer pouco a bem. Inês, que é importante nós assumirmos a nossa própria fragilidade. Oh, Marta, quando nós falamos daqui dos efeitos no nosso corpo, na nossa mente, isto, claro está, tem efeitos e impactos. Que mudanças é que a menopausa traz na vida sexual das mulheres? Pode trazer grandes mudanças ou poucas mudanças. Depende também do estado em que cada mulher se encontra naquele momento, na sua relação, se está sozinha, se está acompanhada, como é que está a sua autoestima, como é que olha para o seu corpo, como é que está o seu lado espiritual. Portanto, são várias questões que nos fazem viver depois a nossa sexualidade de uma forma melhor ou pior. Ou seja, também aqui não há uma menopausa, há várias menopausas e efeitos das menopausas. Portanto, há mulheres que não têm grande implicação na sua vida sexual, mas há outras que têm muito. Tem, sim. Tendencialmente, assim, há uma alteração do desejo sexual, é muito referido por muitas mulheres, não é? Que de repente sentem que há uma alteração do seu interesse sexual, da sua receptividade ao sexo, não é? Não ter desejo. A questão da dispareunia, não ter desejo, sim. Não ter a dispareunia, que é dor durante o ato sexual, isto quando a gente entende que o sexo é simplesmente penetração, isto daria aqui uma conversa muito interessante sobre essa matéria, mas efetivamente nós também temos que avaliar o estado das relações, não é? Muitas das relações, quando chegam por volta dos 50, 50 e tal, são relações duradouras, são relações às vezes desgastadas, não é? Por vezes desgastadas e por vezes com entendimento sobre a sexualidade muito desinteressante, ou seja, é quase como se as pessoas tivessem que fazer sexo para dizer que está tudo bem nas suas relações, não mudaram absolutamente nada e as suas necessidades são absolutamente outras. Oh, Marta, porque o sexo não é sempre o barómetro de uma relação, ou seja, uma relação pode estar bem não havendo sexo com muita frequência. Claro, esta ideia de que tem que ser com uma frequência igual ao quando éramos adolescentes, ou uma ideia de estatística que vem nas revistas femininas, é sempre um erro, não é? Leva-nos a achar que estamos mal, que não é normal, que é uma palavra muito complicada nesta fase. O que é isso da normalidade, não é? Agora, é muito importante perceber que muitas relações, e eu acompanho muitos casais, em que, tudo bem, as mulheres estão a passar pela menopausa, têm uma série de sintomas, já foi aqui referido, uns mais ferozes, outros menos ferozes, mas depois, no seio da relação, o que acontece é que a dinâmica, quando existe um casal, às vezes não é muito interessante. Ou seja, assenta sobre a culpa e sobre a pressão e sobre aquela ideia de que temos que continuar a fazer sexo e as mulheres a colocarem-se nessa posição, vamos fazer exatamente, que é para não mostrar que estou diferente e continuo a ser sexy, linda, fofa e maravilhosa. Ou seja, não é? está em esforço, a mulher está em esforço, não é? Tem esforço e é preciso saber dizer que sim e saber dizer que não. Isto é uma coisa que eu estou sempre a defender. Não se pode dizer nem. E há muitas mulheres... Enfim, digamos que a maior parte das pessoas que eu já acompanhei disseram nem a algum momento das suas vidas, muitas vezes no início da sua vida. Ou ter que justificar o não é aquela ideia da dor de cabeça. Não tem que se justificar. O não pode ser simplesmente não, é uma porque não me resposta apetece. positiva, é uma resposta muito interessante, porque o não significa que eu tenho consciência que por alguma razão não tenho disponibilidade para aquilo e vou fazer outra coisa, vou comer um gelado, vou dançar a rumba, sei lá, não é preciso justificar. E esta ideia de que temos de estar sempre a justificar com a dor de cabeça, ou seja lá o que for, é mais um peso para a vida íntima nesta fase da vida. De facto, se eu não durmo, eu tenho lá vontade de ter sexo. Claro. E importa dizer que isto é uma conversa, quando quiserem intervir, a Lisa queria falar de qualquer coisa sobre esta questão sexual. Esta questão da sexualidade, nós, em termos de sexualidade, nós não somos só nem hormonas, nem anatomia, nem saúde mental, nem os relacionamentos. E para completar, muito do que eu vejo, mas isso porque sou ginecologista, às vezes as pessoas queixam-se da líbido. A minha líbido anda muito em baixo, eu não tenho interesse. Não. E depois, e não têm muitos sintomas, não sentem nada de especial, mas depois, quando se vai ver a falta de estrogénios a nível da vulva, da vagina e da uretra,
torna a mucosa muito mais fina. Os receptores de estrogénios são essenciais para a resposta em termos de lubrificação durante a fase de excitação. Ou seja, afeta o desejo e afeta também, pode causar dor durante o ato. Quando a pessoa depois não sente tanta satisfação, a pessoa leva mais tempo a atingir a satisfação, seja com orgasmo ou não, e aquilo é um bocadinho desconfortável, não se sente motivada e por isso não tem tanto interesse nem desejo. Por isso, a questão às vezes que as pessoas queixam que têm falta de líbido ou falta de desejo, mas é preciso ver como é que está tudo o resto. Ver a causa. Não só os relacionamentos, mas também a questão em termos... Porque às vezes as pessoas depois têm, não, mas eu agora já uso um lubrificante. Quer dizer, se já usa um lubrificante, se calhar precisa de mais qualquer coisa para tornar a sua vagina melhor a responder em termos da fase da excitação, para ter mais satisfação e, portanto, mais interesse. Marta, e o que é que... Sim, Eu queria só falar, quando sim. falamos, nós estamos sempre a falar muito da sexualidade sob o ponto de vista da penetração. Eu arranjo sempre pretexto de meter o tema da penetração nas conversas todas, porque a sexualidade é muito mais do que isso, não é? E, portanto, tudo bem, a vagina fica mais fina, fica eventualmente menos lubrificada, existe uma série de coisas que se pode ajudar a alterar essa condição, mas nós temos que nos sentir bem como somos em cada momento da nossa vida e temos que ir procurar isso, quer tenhamos um companheiro ou uma companheira, quer estejamos só, porque se nós também temos uma ideia que deixamos de ter valor, não é? Como se falava aqui, deixei de ter valor por ter esta idade, por já não lubrificar tão bem, por já não ter períodos menstruais. Quem é que quer ter períodos menstruais? Digam-me. É uma libertação tremenda. Ficar sem... Quem é que tem que... A história das mulheres é terem sempre essa preocupação, não é? Se calhar vão engravidar, se calhar não usaram o preservativo. E eu tenho uma amiga minha só dizer que desde que teve a menopausa teve muito mais desejo sexual porque não tinha a preocupação de engravidar, que é também aqui uma dimensão importante, e porque a testosterona não é? continua, não é? A ser libertada e, portanto, muitas vezes a mulher continua a ter a possibilidade de ter exatamente o mesmo desejo ou até mais, depende das situações, dos novos casamentos, das novas relações, da forma como a pessoa vive. Claro, se a pessoa está doente, se tem problemas financeiros, se a mãe está a morrer, se o pai está a morrer, se os filhos estão com problemas graves, é muito difícil a pessoa estar completamente livre e fofa e a viver a vida com toda a plenitude, não é? Mesmo que tenha boa autoestima, mesmo que tenha... Porque aí estamos a falar das questões de saúde mental, que não se falam. E uma pessoa que vai à consulta e que fala da sua situação, que tem menos líbido, nós temos que, de facto, ver o que é que se passa na vida daquela pessoa. Tem que ser de forma sistémica e nós temos que deixar de cada um ter as suas capelinhas. Se os médicos, os psicólogos trabalhassem todos em equipa, haveria muito melhor, era um melhor resultado para as pessoas, porque, de facto, não é ir lá só para tratar da questão do sexo. Aliás, eu trato da intimidade, trato da saúde mental. Às vezes a gente está a fazer uma terapia sexual e temos que interromper porque há um problema de trabalho, porque a mãe está a morrer, porque efetivamente há uma depressão. Isso, claramente, e a depressão que influencia. interfere na libido, a medicação interfere na vida. Portanto, nós temos que olhar disto, de facto, com um plano muito mais aberto, para poder também intervir enquanto profissionais para estas pessoas, mas elas também têm que passar a queixar-se de tudo, não é? Não no sentido de queixinhas, mas se eu vou ao psiquiatra, acho que só posso falar sobre saúde mental com o psiquiatra, ou se eu acho que vou à ginecologista, só vou falar sobre a minha vagina e não falo dos outros assuntos. E se, por causa dos tempos, das consultas, não é possível o médico, o psicólogo abordar todas as temáticas, fica ali um vazio. E as pessoas... Porque não questionar, e tem que se questionar mais. E o outro elemento do casal, qual é que é a principal queixa? O outro elemento do casal, quando está... Do par, pode não ser só um homem e uma mulher. Certo, o outro, exato, o outro elemento. Sim. Quais são assim as queixas quando a mulher está na menopausa? O que é que o outro par se queixa, o outro elemento do par? Se a pessoa não dormir, é porque é incomodada durante a noite e porque faz muita agitação e eu também não durmo. Se tiver mau humor, não é? Porque de repente o copo fora do sítio, de repente é um problema. É um drama. Não é? A indisposição, às vezes a dificuldade da pessoa se envolver intimamente com outra pessoa, não está disponível. Tá? Ou seja, depende, de facto, a dupla, o estado, ou seja, se numa relação, a relação, quando chega a essa fase da vida, do ciclo da vida do casal, e as coisas não estão bem, qualquer coisa serve para a gente se queixar. Exato, é quase um pretexto. Se as relações são coesas, são amigas, são compreensivas, as pessoas estão despertas para aquilo que está a acontecer ao outro,
essa solidariedade da relação é extremamente importante para se conseguir juntos ultrapassar isto, porque isto é uma questão, quem está numa relação, há um nós aqui, não é uma pessoa, a pessoa não tem que viver individualmente e sofrer sozinha e disfarçar tudo porque quer continuar a ser assim. E deve sempre ser um trabalho de equipa, não é, Filipe? Qual é a também importância? tem que conseguir partilhar, porque Certo. na partilha a gente encontra soluções. E nos momentos de crise, já se falou aqui, há sempre uma oportunidade para ser melhor. As crises dão sempre oportunidades. E qual é, Filipe, aqui a importância de facto nós partilharmos, de falarmos sobre o assunto, seja com a pessoa que vive connosco, com amigas, com filhos, até com profissionais? Sim, é fundamental. Ou seja, se nós nem sequer conhecemos aquilo que são as nossas emoções, e nós muitas vezes chegamos à fase dos 40, 50, temos imensos MBAs e pós-graduações, muitos cargos muito admiráveis, e depois, quando nos perguntamos o que é que estás a sentir, eu nem sei o que é que estou a sentir, não consigo dar nome, não tenho vocabulário emocional para identificar as emoções primárias, não consigo reconhecer e mapear essas emoções no meu corpo. Portanto, muitas vezes eu não falo com os outros porque eu nem falo comigo. Filipe, e isto importa lembrar, e é comum, e eu já fiz várias vezes esse exercício, que é perguntar a alguém como é que estás, e a pessoa dizer, estou a tirar um curso ou estou a trabalhar, eu não estou a perguntar o que é que estás a fazer, eu estou a perguntar como é que tu estás. Exatamente. É difícil nós termos tempo para nos analisar a nós próprios, não é? É um músculo que nós treinamos numa atenção mais plena, e é uma pergunta, eu costumo dizer, é usarmos a palavra está tudo bem com uma palavra de código, uma pergunta de código, que é eu gosto de ti, mas agora não tenho tempo nem disponibilidade emocional, portanto está tudo bem, tchau. Ou como é que tu estás? E como é que tu estás, lá está, não é o que tu estás a fazer, como é que tu estás? Estás globalmente feliz, estás preocupado ou preocupado com alguma coisa, estás zangado com alguém ou com alguma coisa? E uma vez mais, quando eu não faço isto para mim própria, nós mentimos muito a nós mesmas. Nós mentimos precisamente para continuarmos esta máquina do fazer. E, portanto, atropelamos as nossas emoções, consequentemente atropelamos as nossas necessidades físicas e psicológicas. E como é que nós devemos fazer para deixar de nos atropelarmos a nós próprios? Reconhecendo, começando por reconhecer, acordando de manhã, e a primeira coisa é reconhecer como é que eu estou. Como é que foi a minha noite de sono? Não é como é que eu gostava que tivesse sido, ou como é que deveria ter sido. Como é que foi? Como é que está a minha energia global? Qual é que é a emoção que está mais prevalente? Quais é que são os pensamentos que estão mais presentes? Porque a partir desse primeiro reconhecimento, nos primeiros instantes do meu dia, eu vou poder regular escolhas tão simples como qual é que é a temperatura do duche e a duração do duche que me vai servir mais? O que é que eu vou introduzir no meu pequeno almoço? Porque dentro do mesmo aporte proteico eu posso ter texturas diferentes e temperaturas diferentes. Eu vou de comboio, eu vou de carro, eu vou de bicicleta. Eu vou fazer uma mudança na minha agenda em função daquilo que eu estou a sentir. Qual é que é a banda sonora que eu vou escolher para me acompanhar? Então nós não nos capacitamos a esse nível. Portanto, nós somos muito reativas porque nós nem nos consideramos habitualmente neste ato de autocuidado. E este ato começa por este reconhecimento. Sem esse reconhecimento, eu não consigo ler necessidades. E é esse reconhecimento que nos permite gerir todas estas emoções, este carrossel de emoções, do mau humor, do cansaço, de não ter vontade de fazer nada. O reconhecimento é a estrutura, é a porta de entrada para eu conseguir depois fazer uma coisa muito importante, que é observar com curiosidade e perceber o que é esta emoção, o que é que esta sensação física me está a dizer, quais é que são as necessidades, lá está, que estão aqui presentes, sem culpa, como a Marta dizia, sem culpa, com esta legitimidade. E uma das questões que faz aqui muita diferença, quando nós chegamos a um consultório ou falamos com alguém e aceitamos que alguém, seja esse alguém quem for, seja a nossa mãe, o nosso companheiro, companheira, médico, nos diga, é assim e vai ser assim, é assim, tem paciência, porque não há nada a fazer. Não devemos aceitar nunca isso. Nós nunca deveremos aceitar isso. Há sempre alguma coisa a fazer, nós somos seres, lá está, há sempre alguma coisa a fazer. Nós tendemos para o bem-estar, nós tendemos para o equilíbrio e nós, sobretudo mulheres, calamos-nos demasiadas vezes. E temos que passar a dizer mais vezes nãos de qualidade e mais sims a nós mesmas. Porque nas nossas agendas estão muitas vezes as prioridades dos outros e nós ficamos sempre para o último lugar, não é? Fica completamente em último. E Lisa, percebemos que de facto a menopausa exige aqui uma abordagem multidisciplinar muito mais abrangente. A maioria das mulheres não tem essa percepção, pois não? Eu acho que muitas vezes não. A pessoa acha, mas ao longo até da vida, e eu apercebo-me disso que eu trabalho muito em parceria com psicólogos e com psiquiatras, as pessoas às vezes quando acham que o seu problema é da cabeça, procuram um psicólogo ou um psiquiatra.
Quando acham que têm um problema que é físico, procuram um médico. E, de facto, às vezes, e como trabalho em equipa e tento dizer, então, mas agora é importante, se calhar, ou psicoterapia ou fisioterapia do pavimento pélvico, as pessoas dizem, não, mas eu tenho mesmo isto. Por isso é que eu venho ao médico. E é importante nós percebermos que nós sentimos o nosso corpo através da nossa cabeça. E por isso, de facto, e a Mini pôs isto muitíssimo bem, que é a questão do valor e que é atribuído. Cada mulher atribui à sua saúde, ao seu corpo, no sentido do bem-estar. E por isso é importante realmente nós começarmos a ter um diálogo entre diferentes vozes e de diferentes áreas da medicina, da saúde mental, mas também do exercício físico, da música, nutrição, da escrita, exatamente. da nutrição, para integrar, porque tudo isso podem ser caminhos que nós vamos aproveitar para a forma como vamos viver, de facto, os anos seguintes. A questão é saber se a classe médica está, de facto, aqui verdadeiramente preparada para ter uma abordagem mais holística e mais abrangente disto tudo e não ter cada uma especialidade muito segmentada, não é? Está a perceber a minha pergunta? Eu percebo, porque me fazem essa pergunta muitas vezes, mesmo a falar das questões da sexualidade, mas é assim. Mas há, de facto, aqui vários médicos. Estou a ver ali o Dr. Joaquim Neves, estava a Mini, eu sou médica. De facto, existe já na comunidade médica várias pessoas que têm este conceito holístico. E por isso eu acho que é o caminho de fazer mais formação para que mais pessoas na classe médica tenham esta visão, que é uma visão de um todo. E, por outro lado, também criar na própria mulher, e estes eventos são muito importantes, a necessidade de sermos proativas, de também não termos medo de abertamente fazer perguntas, não ter medo de ter dúvidas. E além disso, eu até posso dizer que me tem acontecido agora nas últimas semanas, desde que comecei, ou se calhar mais do que semanas, em que foram divulgados os vários podcasts. Eu apercebo-me que as mulheres sentem-se mais validadas por terem ouvido a Marta, por terem ouvido a Filipa, por terem ouvido a Júlia Pinheiro dizer cobras e lagartas do que é uma menopausa, e as pessoas sentem que afinal, olha, estes sintomas que eu tenho não eram loucura, afinal, eu quero ser tratada. E por isso, estas várias vozes também são importantes para que os próprios médicos e médicas consigam tratar, porque às vezes as mulheres eram elas próprias a resistência. Certo. E falando em resistência, Filipe, aqui nesta reta final, olhando para o nosso tempo, até quando é que nós devemos interpretar os sinais e dizer não faz mal nenhum, eu não consigo ultrapassar isto sozinha, eu se calhar preciso de uma ajuda especializada. Há sinais, digamos assim, a que devemos estar atentas para perceber que efetivamente sozinhas podemos não ir lá. Sim. Para já, esta integração eu acho que é fundamental e esta capacitação. Eu gostava, e espero que isso ainda venha a acontecer, que as pessoas estranhem quando um psicólogo não fala sobre nutrição e não fala sobre movimento e não fala sobre análises clínicas, e que as pessoas estranhem quando um médico não fala sobre emoções e não fala sobre nutrição. E isso não depende dos médicos, depende de todos nós. Eu acho que é importante isso ficar no nosso campo de ação. Tudo aquilo que interfere o nosso funcionamento de uma forma mais intensa ou persistente no tempo, e por funcionamento falo da nossa capacidade de trabalhar, da forma como nós estamos a cuidar de crianças, como nós estamos na relação com os outros, como nós, no fundo, vamos gerindo as nossas emoções, o nosso sono, o nosso comportamento alimentar, tudo aquilo que são alterações que tendem a ser muito intensas ou persistentes no tempo, que são diferentes daquilo que era o nosso funcionamento habitual, isso é um sinal de alerta para não ignorar. E, portanto, se eu de alguma forma estou a observar e noto, eu sempre tive um humor, enfim, particular, as pessoas dizem que eu tenho um mau feitio, sim, mas neste último mês nem eu me aguento a mim mesma. Então, isto é um sinal de que há aqui qualquer coisa que não está bem. E este é um marcador, a ideia é nós sermos mais preventivas do que reativas. E em vez de esperar a instalação de um quadro depois de doença psicológica, e nós já sabemos que as mulheres têm 40% mais probabilidade que os homens de virem a ter uma doença psicológica. Em Portugal, nós sabemos que neste momento 2,2 mulheres têm uma doença psicológica para cada homem, que é acima da disparidade média da Europa, em que é 1,6. E porque a sociedade continua a ser
ainda bastante mais exigente para a mulher e exigir muito mais do papel da mulher do que E do nós não homem, podemos é? ficar à espera que a sociedade mude porque a mudança está em nós. E, portanto, uma vez mais, quando nós não ignoramos e não desprezamos aqui oscilações do nosso funcionamento e do nosso bem-estar, a ideia, uma vez mais, é tendermos para o bem-estar. Com certeza que temos que orçamentar aqui momentos de desconforto e sofrimento. A dor é inerente à vida e é complementar ao prazer, mas tudo aquilo que é uma dor demasiado persistente ou que altera um destes marcadores de uma forma mais intensa é o momento de eu pedir ajuda. E aqui a ideia é, eu posso não acertar à primeira. Eu posso não acertar com a primeira psicóloga, com a primeira sexóloga, com o primeiro médico. Eu persisto, eu não desisto porque eu sou suficientemente importante. Eu tenho que encontrar o meu par. E na saúde nós também temos que encontrar o par que dança connosco ao som da mesma música. E às vezes não é à primeira, nem à segunda. Às vezes não é a segunda nem a terceira, mas a ideia é ir Exatamente. tentando. Ir tentando também, Marta, fazer com que a nossa vida afetiva e sexual possa continuar a ser satisfatória e a falar sobre o assunto. Eu acho que uma das questões que nós não aprendemos é a falar sobre intimidade. A intimidade é um problema, as pessoas têm receio de verbalizar sobre aquilo que gostam, aquilo que não gostam, aquilo que querem, aquilo que lhes dá prazer, não é? Porque sentem que se fizerem isso ao outro, que estão a pôr em causa a habilidade da outra pessoa e, portanto, muitas vezes aguentam situações que não deveriam aguentar em prol de daqui a meia hora talvez isto seja bom, e não pode ser, quer dizer, ao fim de uns segundos, se algum tipo de estímulo não está a ser agradável, deve ser identificado e deve-se interromper. Esta ideia, é muito importante as pessoas perceberem que a educação sexual é uma coisa que acontece ao longo da vida, não é uma coisa das escolas. Em cada fase da nossa vida nós temos que ter mais aprendizagens para podermos decidir com responsabilidade e sempre em prol da satisfação e do bem-estar, porque o sexo é isso. O sexo não pode ser nem castigo, não Nem pode ser obrigação. para agradar a outra pessoa, tem que ser uma coisa que nos dá este bem-estar, esta proximidade, esta intimidade, esta bateria que nos carrega para tantas outras coisas. E, portanto, se nós nos escusamos a partilhar, se empurramos a vida com a barriga, como eu vejo tantas mulheres e tantos homens, muitas vezes numa situação que não está bem, mas que vão empurrando até ao limite de um acontecimento qualquer trágico da vida deles, não é? E Por não querer finalmente incomodar ou por achar muitas vezes que o tempo pode ajudar a as pessoas resolver o acham problema? sempre que as férias, não é? Que nas férias vai correr tudo bem, vão ter mais tempo, vão mudar o ritmo das suas vidas, mas é muito comum, em setembro, por exemplo, naquilo que é a minha intervenção, as pessoas pedirem muitas ajudas. Porquê? Porque não conseguiram aguentar aquele tempo em comum em que já não havia diálogo, já não havia partilha e também não havia vontade de estar intimamente, porque depois cada um tem os seus próprios scripts na cabeça relativamente à sexualidade, por exemplo, e é muito difícil às vezes a pessoa sair desses scripts, porque eu acho que a normalidade, o que é normal, é fazer as coisas assim by the book, terminando sempre na penetração e no orgasmo através dessa via. E a sexualidade, de facto, é pele. O principal órgão sexual que nós temos é a nossa cabeça, o maior é a nossa pele. O clitóris, para quem tem clitóris, de facto, tem muitas terminações nervosas, 10.256, sabe-se desde de novembro de 22, e, portanto, nós temos que, esta conjugação ajuda-nos a ir ao encontro do maior prazer na relação com outra pessoa, mas nós temos que ter capacidade de verbalizar isto ao outro e encontrar soluções. E as soluções são muito variadas, não é? Mas para já olhar para a sexualidade de uma forma diferente e não achar que é tudo igual é um primeiro caminho. E outra coisa também, só em termos de educação sexual, que eu tenho que dizer, que é a questão da utilização do preservativo. As mulheres já não vão engravidar, portanto as mulheres já não têm essa preocupação relativamente ao facto de poderem vir a engravidar, mas as doenças e as infecções sexualmente transmissíveis, elas continuam a ser transmitidas se não houver a utilização de um preservativo. Portanto, mulheres, ok, não vamos engravidar, porque eu estou na menopausa, portanto já não vou engravidar, mas se tiver uma relação ocasional ou mesmo uma relação descomprometida, é importante que use um método contraceptivo, nomeadamente não contraceptivo, mas neste sentido da utilização do preservativo, seja ele feminino ou masculino. Não é? E, portanto, significa isto, acima de tudo, falar sem medo, partilhar e, sobretudo, dizer que nenhuma mulher está sozinha. Muito obrigada, Muito Lisa, obrigada. Filipe, Marta, por este grande momento.